Fala galera, bem-vindo ao nosso primeiro podcast Palimpsesto. A gente está aqui para conversar sobre alguns temas que nos inquietam, que nos fazem pensar. E hoje eu estou aqui com meus dois amigos seminaristas, Diego e Renan. E a gente vai estar nesse tempo aqui refletindo sobre a espiritualidade autêntica. O que é uma espiritualidade autêntica? Serão 3 podcasts, que é o primeiro. Então eu espero que você aproveite e eu vou passar aqui a palavra para o Diego, que vai trazer a nossa primeira reflexão e depois a gente vai conversar um pouco sobre isso que ele trouxe para a gente. Prazer, meu nome é Diego, como o William apresentou aí. Nós estamos aqui para falar um pouco sobre espiritualidade autêntica, o que isso significa para nós, e o primeiro ponto que a gente quer falar sobre isso é tratar justamente da espiritualidade autêntica focada em confronto com uma autossuficiência humana. Por que a gente quer falar disso? Cada vez mais isso se torna mais claro como a busca das respostas para as nossas questões espirituais, elas sempre acabam sendo voltadas para nós mesmos. E sempre voltado de uma maneira que a gente, por si só, é suficiente. Hoje a gente vê isso de uma maneira clara na sociedade, mas a gente vê isso por um acompanhamento histórico também. Se a gente for trazer um acompanhamento, talvez a gente focando nos últimos 2 séculos, a ideia do iluminismo, o rompimento com a religião, em busca da verdade absoluta na ciência. Em paralelo, isso, ao mesmo passo que isso começou a crescer, no começo do século passado, a gente viu um grande foco numa hermenêutica de ressignificação que acabou também por dissolvendo as questões das verdades absolutas, mas sempre voltando à busca internamente para aquele que pensava, a tal ponto de que não se importava tanto a fala de quem escreveu com a reação de quem lia. Então, isso possibilitou ressignificar qualquer coisa. E isso tem a ver com a espiritualidade porque foca justamente nas questões internas, questões religiosas e questão com algo que a gente não consegue visualizar, por assim dizer. Algo que não é estudável pela ciência. E essa questão ela foi cada vez mais se tornando nítida para a sociedade. E isso daí, mais uma vez, olhando para o século passado, a gente vê essa autossuficiência humana, ela se baseando muito, inicialmente, pelo materialismo, um materialismo extremado, como a gente falou, a época do cientificismo, onde a humanidade procurava as verdades absolutas através de uma resposta material. Mas isso daí também acabou vazando para a própria questão do que o homem tem, do que o homem é. Essa necessidade de ser uma autoafirmação, já que não existia eternidade, não existia espiritualidade, o homem procurava se reafirmar naquilo que era físico, naquilo que era conhecido. E até se reafirmar nas suas próprias obras. A gente sabe que isso foi se perdendo com o tempo, o materialismo ele foi sucumbindo já no meado do século passado. Com essa tendência de uma busca, a gente vê uma busca por uma verdade espiritual, já que a verdade física ela não foi capaz de responder aos anseios do homem moderno, volta novamente por uma busca espiritual, mas uma busca espiritual um pouco distinta do que a gente via, talvez na Idade Média, do que a gente via também na sociedade antiga. Porque o que nós vimos numa sociedade antiga era uma sociedade que confiava em verdades absolutas e procurava responder às suas verdades a partir de uma espiritualidade, mas uma espiritualidade sólida. O que nós vemos mais recente é a relativização da espiritualidade, esse fato de tornar a espiritualidade relativa, as verdades relativas, também cambou com essa necessidade de autoafirmação espiritual. Por que isso? O homem ele passou a procurar as respostas para a espiritualidade dele dentro de uma verdade interna. Forma o seguinte, o que é verdade espiritual para mim, o que me satisfaz espiritualmente, não necessariamente precisa satisfazer o meu companheiro do lado. Então não existe uma solidez espiritual. Cada um tem buscado ela da forma que lhe convém, da forma que lhe traz satisfação interna ao coração. Ele procura a resposta dentro de si, dentro para ele, como aquela questão do mito do elefante. Deus é como se fosse o elefante, mas aquele que encosta na perna do elefante fala que o elefante é como um tronco. Aquele que encosta na tromba fala que o elefante é como uma serpente. Aquele que encosta na orelha fala que o elefante é plano como uma folha. E aí, na verdade, a gente sabe que o elefante ele continua sendo um elefante. Ele não é uma cobra, não é uma folha e nenhum é um tronco. E esse que é o ponto. Nós vivemos uma sociedade que busca uma espiritualidade interna, mas ele não encontra, porque ele não consegue definir corretamente onde ele vai se encontrar com o divino. Essa resposta ela está fora de nós, ela é transcendente, apesar que ela tem um ponto de contato com a humanidade. Nós temos visto isso de uma forma patente diante de nós, de que na história da humanidade ele nunca foi suficiente para se suprir. Então isso é um pouco do que eu tenho refletido recentemente sobre
essa questão da autossuficiência no meio que eu tenho convivido também. Isso foge não só onde eu estudo, onde eu trabalho, onde o que eu vejo na mídia, não é incomum você ver na rede social as pessoas falando acerca de si mesmo, e hoje você não pode discordar de ninguém porque tudo é verdade para quem fala. Se a gente trata de falar algo que está em voga, side fact, por exemplo, se a gente tende a falar sobre essa questão de que o mesmo afeto que você tem por um animal não é o mesmo afeto que você tem por um filho, então você bota algo disso na internet, que você vai ver um bombardeio de pessoas falando que você é intolerante, que você não está aberto para ouvir o que as pessoas têm a dizer, que isso pode ser para você que conseguiu ter um filho, mas nem todo mundo consegue, ou não tem condições de ter um filho. E é meio que assim, eu só falei fato. Não dá para ter o mesmo afeto por um animal que você tem por um filho. Isso é notável, é claro, mas isso gera um desconforto, porque as pessoas querem ter isso. Então você perdeu essa questão do absoluto, porque aquilo faz ela feliz, é aquilo que faz ela se identificar. E isso é para dentro da espiritualidade também. Então, quando você trata a espiritualidade de alguém, beleza, eu entendo isso, mas e essas questões, esses caminhos, isso gera uma grande ofensa. Eu não sei se vocês têm notado isso, principalmente nas redes sociais, assim, essa questão de dialogar com as pessoas. O que vocês têm visto em relação a isso também? Eu acho que é bem nesse caminho mesmo, que cada um quer ouvir aquilo que interessa. Não tem muito aquilo que concorda. As pessoas querem falar para ouvir o que já pensa, né? Não tem uma busca por uma reflexão. Essa é a impressão que eu tenho. Parece que as redes sociais elas vieram para dar voz a muita coisa, né? Parece que democratizou a estupidez, né? Infelizmente. É triste você ver tantas opiniões sem uma reflexão, como ele falou, né? Cada um parte da sua própria verdade, daquilo que pensa, sem refletir naquilo que o outro pensou. E se você pensa diferente, então você está contra mim, então é bastante complexo mesmo. Eu fico temeroso, assim, com esse tipo de pensamento. A rede social, ela demonstrou uma tendência humana, e é justamente isso que a gente quer falar bastante, é de que as pessoas não precisam de ninguém. Você não vê as pessoas indo para a rede social em busca de refinar aquilo que elas têm como verdade. Vocês veem numa discussão meio, apesar de comunitária, ao mesmo tempo solitária. A gente é da década de 90, né? Então, acho que todo mundo viu Chaves aqui. Vocês lembram do episódio que era o da banda? E as crianças se reuniam, né? Os personagens do Chaves se reuniam? Iam tocar a banda lá no pátio da escola, e aí quando iam perguntar para cada um tava tocando uma melodia, um tava tocando Dança na Chuva, o outro o Cantar da Meia-Noite, e era a banda deles, porque cada um cantava de uma forma. Engraçado como quando você olha para as redes sociais, você olha ela em torno de qualquer assunto, mas também principalmente desse assunto de espiritualidade, é uma loucura, de caminhos distintos para uma significância interna, de caminhos distintos para encontrar significado no mundo. É um cara falando de ir para leste, outro para oeste, um para cima, um para baixo. Elas estão falando isso como se um discurso somasse com o outro. E se você se interpõe e fala, calma aí, velho, esses discursos não batem, você não serve, as pessoas aplaudem tudo. A gente vê um crescimento recente na busca do relacionamento com algo espiritual. A gente vê esse significado, por exemplo, dentro do islamismo, que é uma tendência que tem crescido. Existem páginas e páginas falando sobre isso. E o engraçado é que você vê pessoas que, por serem minorias, por exemplo, pessoas que compõem o grupo do LGBTQI+. Esse grupo, eles, por exemplo, defendem as pessoas que, de alguma medida, se converteram ao islamismo, mas não levam em conta que o islamismo é contra eles. E é tipo assim, olha só, que bonito e tal, a pessoa está se revelando, se encontrando em algo fora daquilo que é o padrão, que é o cristianismo. Então, eu vejo essa tendência de uma busca pela espiritualidade nesse sentido e de coisas que são opostas. A gente vê isso dentro de um esoterismo também, de coisas desse tipo, das pessoas procurando algo em uma realidade que é oposta a ela, não atende tudo que ela deseja, então ela começa um quebra-cabeça de peças que não se encaixam, cria uma coxa de retalhos e chama aquilo da divindade que ela quer. É muito similar ao que era falado há muito tempo atrás. Existe um escrito que diz que um homem ele senta, corta madeira, com metade da madeira ele faz uma lenha para ele e assa comida e se aquece, e com a outra metade ele faz um ídolo e se dobra. E é basicamente o que a gente vê isso hoje. As pessoas elas pegam esse recorte, fazem algo para se dobrar, se adorar, e faz dessa mesma matéria fútil, algo que ela não encontra utilidade. É triste por um lado, assim, ver isso. Diego, Pode seguir.
como se fosse um Deus personalizado, né? A ideia assim de que a gente vive uma sociedade on demand, né? Aquela coisa do Netflix, do YouTube, e você escolhe o que você vai consumir, você escolhe o que vai ver, quando vai ver, como vai ver, e a nossa espiritualidade, a nossa fé tem que passar por isso também, né? Se a nossa fé tivesse um filtro que ela responde aquilo que a gente quer, que a gente deseja, como se fosse uma pesquisa no Google, né? Cada um pesquisa a mesma informação e aparece coisas diferentes para cada um, dependendo da predileção, né? Então, assim, é bem nesse sentido aí. E é uma tendência antiga, né? Porque se a gente está Pode seguir, buscando algo que é superior, como é que a gente é que está formando esse ser superior? Ou se a gente está buscando aquilo que é verdade, como é que a gente pode construir a minha, você pode construir a sua? Se as verdades são relativas a cada pessoa que fala, em que medida isso é de fato verdade e não apenas uma história ou mais uma falsidade, vamos dizer assim? Afinal de contas, são construções, né? As pessoas elas buscam como tateando no escuro e elas acabam por fazer coisas segundo as tradições dos homens mesmo, porque alguém se sentiu bem naquilo ou me senti bem quando eu fui em tal lugar, encontrei uma espiritualidade, então para mim tá bom, eu não preciso saber se aquilo é verdade, aquilo me fez bem. Ela começa a emendar, aí se fez bem em uma determinada prática que ela tem como espiritual e vai para outra que não necessariamente tem, mas aquilo me fez bem, então ela se mantém. Então a pessoa ela cria justamente esse Deus personalizado para ela e procura atender os anseios dela. Só que o ponto é que em algum momento isso se perde porque ela não consegue atender os anseios, porque o que ela criou é a imagem dela mesma refletida em algum lugar. Só que quando nós criamos a nossa imagem, a gente não cria só aquilo que é belo, a gente cria aquilo que é defeituoso. Então a gente cria novamente os deuses do panteão grego, por exemplo. Deuses que traem, que mentem, que são perversos, porque nós temos essas características. Então a gente tem que começar a meditar e parar para pensar, peraí, essa espiritualidade que eu estou buscando, essa verdade que eu estou buscando, que eu estou querendo essa resposta e eu estou refletindo tudo aquilo que eu estou procurando essa resposta, estou refletindo em mim, só que eu comecei a refletir as dúvidas. Olha só, a gente é assim, eu tenho minhas dúvidas e tenho as respostas que eu acredito que suprem minhas dúvidas. Você entende isso? Quando a gente é novo, a gente é criança, né? E a gente tem que ir contra o que nossa mãe ensina. Que a gente sabe tudo. Não sei se vocês passaram por essa fase. Eu, como fui teimoso, e eu vejo isso no meu filho, eu tenho essa tendência de achar que eu sabia tudo. Então eu tinha minhas dúvidas. E eu tinha as respostas que eu acreditava para aquelas dúvidas. E aquilo para mim era verdade. Só que conforme a gente vai amadurecendo, a gente começa a perceber que aquilo que a gente tem, ela não é tão boa assim para aquela dúvida. Então eu comecei a perceber, opa, peraí, essa resposta, ela não respondia tão bem a dúvida que eu tinha quando eu era criança. E aí o que acontece? Eu tomei ciência de que aquela resposta eu não ia encontrar onde? Em mim. Eu precisava buscar ela em outro lugar. E aí eu ia para um livro, ia para minha mãe, comecei a entender que eu não tinha todas as respostas para minhas dúvidas. Agora vamos expandir isso para a nossa espiritualidade. Nós começamos de uma forma bem matura a trabalhar com espiritualidade, um homem genérico. E conforme ele vai crescendo, ele vai percebendo, poxa, eu tenho essas dúvidas aqui. Mas eu acho que é assim, porque quando eu faço isso, eu me sinto bem. Tenho essa dúvida de como que eu relaciono a minha espiritualidade com meus relacionamentos amorosos. Eu me sinto bem quando eu tô com alguém que é bonito e tal, que é legal. Então, isso, a minha espiritualidade está bem resolvida. E aí ele começa assim, isso para todas as questões. Só que conforme os relacionamentos vão se tornando mais complexos, dando respostas mais complexas. E ele atrás que não, só uma menina bonita para mim não me deixou bem espiritualmente falando. Então tem algo mais aí que eu preciso entender. Só que dentro dele ele só tem a ânsia por uma menina bonita e ele não encontra as respostas que ele está procurando dentro dele. E é nesse ponto que eu queria chegar. A espiritualidade ela não pode ser respondida pelo que não tem o suficiente para responder ela. Então, se a gente cria um Deus para nós, a gente cria uma divindade personalizada para nós, on demand, a divindade sob demanda, um streaming, né, de uma divindade que atende o meu anseio para o que eu quero naquele momento, eu só vou conseguir reproduzir a mim mesmo. Não vai responder as dúvidas que eu tenho. E isso aqui que eu acho que é o ponto nevrálgico aqui dessa conversa. Onde a gente vai encontrar essa resposta para aquilo que a gente tem? Necessariamente tem que ser algo superior para nós. E quando a gente olha essa ideia de superioridade que implica numa transcendência, a gente tem dificuldade em encontrar divindade entre transcendência e imanência, ou seja, né, algo que está fora da nossa realidade, mas ao mesmo tempo entra em contato conosco. E encontra o que a gente entende. E a gente só vê isso, de fato, no que o cristianismo tradicional vai falar.
de um Deus que se faz homem e entra em contato com a humanidade e entende ela. Isso que quando eu olho a espiritualidade e a autossuficiência, eu só consigo entender a resposta para isso em Cristo, porque o homem ele sempre vai tender a essa autossuficiência. Eu acho que esse é um convite bacana para o nosso ouvinte fazer. É ele parar para pensar e procurar se aquilo que ele julga como espiritual torna um bom, se lá no fundo dele ele não encontra motivações que não sejam tão boas assim. Uma necessidade de aceitação, por exemplo, uma necessidade de ser alguém elevado, ou de algum retorno para ele. Porque ele vai ver que muitas vezes eu não posso comprovar isso a não ser convidar quem está ouvindo para uma autoanálise. Mas aquilo que eu conheço do psique humano, daquilo que eu vejo refletido na Bíblia e eu vejo refletido na verdade, ele pode fazer esse desafio e encontrar lá. E talvez ele vai encontrar realmente essa motivação que é um pouco torpe, não é tão boa assim. E ver que o que ele procura para uma conexão com o alto dele. E aí é uma boa oportunidade, sabe? Se você busca uma espiritualidade e você acha que ela está dentro de você, mas você começa a ter dúvida, talvez procurar ela externamente seja encontrar a resposta que você tem buscado há muito tempo. Eu acho que isso é uma reflexão bacana, né, a se fazer. Renan, você tem algum comentário a fazer sobre isso que a gente acabou de ouvir aqui? Cara, assim, eu destaco aí essa questão da espiritualidade on demand, né, cara? Eu acho que é um ponto aí para se refletir, né? Nossos ouvintes aí pensarem qual é o tipo de espiritualidade que eu tenho buscado, o que eu desejo, e a minha espiritualidade está baseada naquilo que eu me assemelho, eu que respondo, ou é algo de cima do transcendente para mim. Então, acho que vale a pena aí nossos ouvintes refletirem sobre isso e como que a gente pode a espiritualidade naquilo que é firme, naquilo que é concreto. E eu acho que, eu estou bem, Cristo é esse, essa certeza, essa realidade concreta. Show de bola, então. Meus irmãos, terminamos aqui nosso primeiro episódio. Que vocês possam sair daqui refletindo, pensando nessas palavras, nisso tudo que a gente falou aqui. E logo, logo a gente está de volta aí com mais uma reflexão, mais um bate-papo interessante aí para você pensar, para você aplicar no seu dia a dia. Um grande abraço e que Deus o abençoe.